Bem-vindo você ao nosso novo vídeo sobre a queda da Atlântida, né? Revivendo uma mensagem espiritual muito importante que vai trazer esclarecimentos para esse momento atual. Portanto, fique conosco até o final desse vídeo, que está muito bom. Já vai deixando o seu joia, o seu complemento. É muito importante a sua participação, né? Mas antes eu quero comentar, esse é um vídeo, né, que eu escolhi, eu tenho escolhido vídeos especiais para trazer vocês informações privilegiadas de tudo que está acontecendo aí no mundo. Esse é um vídeo que ela fala assim da queda da Atlântida, que a Atlântida também ocorreu os mesmos erros que tinham no passado, né, do dias de hoje, de descaso com a mãe natureza e tal, e que a Atlântida acabou sucumbindo. Só que essa mensagem é devido talvez a uma leitura parcial da pessoa que fez a mensagem, ela não fala... Nós temos hoje as tecnologias dos malignos que querem destruir a Terra, e que a Atlântida também foi uma destruição assim programada pelos seres trevosos, que desde aquela época, os Anunnakis, Draco-reptilianos, os seres trevosos, estão assolando a Terra com medidas assim para destruir o planeta de uma maneira programada, né? Então não somos nós, eu, você e as pessoas que vejam, que são culpados pelo descaso da natureza e nada, esses são simplesmente a própria elite mundial. Então, esse texto, até eu custei em falar, porque é um texto que ele tem essa distorção básica da sua estrutura, né? Ele não fala que isso tudo foi programado pelos reptilianos para que houvesse a queda da atual civilização e que de tempos em tempos a humanidade tem um ciclo, um delete, um reset, né? Como aconteceu na Atlântida há 11.500 anos atrás, teve outros dilúvios também que a gente falou, também aconteceu na Tartária, em torno de 1760, em torno do início do 1800, a Tartária foi resetada com um dilúvio de lama, né? O Mud Flood, que apagou com toda a Europa, especialmente, e a parte ali da Eurásia, e depois nós teríamos, teoricamente, um novo reset nos dias atuais, pelo sistema trevoso que gostaria de causar a impressão de destruir o mundo através de uma terceira G mundial. Só que isso foi cortado pelos seres espirituais galácticos que entraram a tempo e fizeram que essa linha do tempo destrutiva fosse anulada, fosse transmutada. Mas é bom a gente refletir um pouco a origem de tudo isso, né? E essa mensagem fala que nós só estamos vivendo hoje um tempo muito parecido com aquele tempo que nós tivemos na Atlântida, aquele tempo onde houve, né, também um descaso com a natureza, um excesso de domínio pelos seres trevosos, um excesso das pessoas à futilidade, ao vazio, né, à cultura vaga, né, ao ócio, e isso trouxe condições para que a Atlântida não resistisse e sucumbisse. Foi o último afundamento que aconteceu. Isso aconteceu, né, há 11.500 anos, e teve mais 2 afundamentos da Atlântida, que um foi há 60, 70 mil anos atrás, e outro há 800 mil anos atrás, aproximadamente. Não, esses números são aproximados, não podemos saber exatamente, mas teve 3 afundamentos, teve a Lemúria também, que teve 2 ou 3 afundamentos. Então nós já passamos por vários resets mundiais, e nós, encarnados nessas épocas, provavelmente passamos por esse processo, né, do desencarne pela reversão do planeta. Só que agora a gente está nessa última existência dentro desse ciclo físico, e nós não passaremos por mais isso novamente. Mas é bom relembrar que a Terra foi livrada dessas consequências de que aconteceu lá na Atlântida. Por isso esse texto, né? Nós estamos revivendo hoje os mesmos acontecimentos da queda da Atlântida. Lá também eles conseguiram deixar a humanidade bastante decadente através da música negativa, através das agendas negativas, através de tatuagens, de coisas assim, que deixaram a população com uma vibração muito baixa, né? E deram respaldo aos seres trevosos a dominar as pessoas como que fossem remotamente controlados, chipados. E esse era o objetivo, né, dos seres trevosos, de controlar a humanidade através de agendas aparentemente inocentes para que as pessoas caiam. Então, segundo Elizabeth Clare Prophet, uma grande mística americana, uma das maiores escritoras americanas, que escreveu mais de 100 livros, ela fala que a queda da Atlântida começou justamente com a decadência da música e de sua cultura da música. A música, os gostos, né, a música de baixa vibração, aí entra também, no caso, isso que eu falei também, das lesões ao corpo, né, a tatuagem, outras coisas que são as agendas da música decadente, que naquela época, 11.500 anos atrás, era muito comum, era muito inocente, né? E foi o que causou a parte da decadência da humanidade. Também vários escritores falam
que a própria Roma antiga caiu através do processo, né, da decadência do seu povo, com uma arte bruta, com uma música muito rude, né, enquanto a Grécia e outros países tinham a música mais suave, mais elevada. Inclusive, eu escrevi um livro sobre isso, e vocês podem até pesquisar a respeito, né, saber, eu tenho vários vídeos que falam sobre essa decadência da humanidade. Mas aqui hoje, o objetivo é, assim, dar uma leve pincelada, né, que estamos revivendo, sim, hoje, nesse dia, 2026, o mesmo processo, de certa maneira, numa oitava superior daquilo que a humanidade passou na queda da Atlântida, há 11.500 anos atrás, que foi o dilúvio de Noé, em que Noé também conseguiu resgatar o seu povo através da alegoria da Arca de Noé, que foram, na verdade, não é bem assim como conta, mas é uma alegoria que tem muito sentido, né? E as pessoas se salvaram, e hoje nós somos descendentes, então, desse último afundamento da Atlântida, da qual nós, provavelmente, por sermos almas bastante antigas, também passamos por essas existências. Então, vamos ver esse texto um pouquinho, que fala de uma maneira um pouco, ao meu entender, um pouco tendenciosa, mas assim serve para a gente refletir um pouco sobre essa situação da queda da Atlântida e daquilo que foi colocado naquele momento, né? Então, deixa eu contar lá para vocês aqui o nosso título de hoje. Você está revivendo a queda da Atlântida. Aqui o nosso cartaz de hoje, dá uma olhada aí, né? E também aqui a gente vê, você está revivendo, quem escreveu isso foram os criadores, né, canalizada por Daniel Scranton, 5 de janeiro de 25. Eu vou ler algumas partes só desse trecho, que são os criadores, que vêm diretamente da 12ª dimensão. Existem vários livros que falam sobre isso, né? Existem mais de 2.500 livros hoje sobre a queda da Atlântida, de vários autores, inclusive, né, Platão, a Ilíada, né, Homero, tem vários livros que foram deixados registrados o que era Atlântida realmente, e que foi incendiado na Biblioteca de Alexandria, justamente por obra dos malignos que não queriam trazer para nós essa civilização, e a ciência hoje oculta, nós sabemos que ela existiu, e sim, nós provavelmente temos alguma ligação histórica com essa situação, ou de nossos antepassados, ou de nós mesmos, né? Então tem vários autores, você pode pesquisar mais a respeito. Existem várias explorações, né? Foram descobertas várias pirâmides ali, especialmente no Caribe. No Caribe tem um portal ali com pirâmides gigantes, que são de pedras que foram tomadas pela vegetação marinha, mas elas são pirâmides que ainda emitem radiação, e elas são ali justamente o Triângulo das Bermudas, é a parte da Atlântida, né? Aqui alguns vídeos que foram recuperados, estátuas, alguma coisa, tem uma farta documentação, né? Mas eu vou ler um pouquinho desse trecho, desse texto que foi canalizado, então. Vamos lá. As histórias são escritas sempre pelos vencedores, que fazem, né, com que os livros sejam manipulados conforme ao seu belo interesse, né? Então, os livros de história são escritos pelos vencedores. Na época da queda da Atlântida, não houve vencedores, houve apenas os sobreviventes, e a queda da Atlântica foi precipitada por uma dependência excessiva da tecnologia por parte daqueles que se distanciaram da Mãe Terra e da Mãe Natureza, que não pensaram nas consequências de seus atos. Lembrando aqui que nós tivemos um afundamento da Atlântida que aconteceu, né, nesse dilúvio bíblico de Noé, e que 60, segundo informações, 60 milhões de pessoas, né, afundaram numa noite fatídica, e que muitos deles cantavam aquela música, né, Mais Perto de Deus, que é uma música que depois foi colocada sabiamente no filme Titanic, né? E foi colocado, os músicos também cantaram aquela música, Mais Perto Quero Estar, Meu Deus de Ti, e outras músicas que a gente tem, né, que são músicas que foram cantadas, segundo alguns historiadores, na queda da Atlântida. 60 milhões de pessoas pereceram, e os sacerdotes que sabiam desse afundamento pegaram barcos anteriormente, né, e tiveram uma fuga aqui para a América Central, incas, maias, astecas, né, e toltecas aqui na América Central. Também uma parte fugiu para os Estados Unidos, os Peles Vermelhas, outra parte se refugiou com barcos e foi para o Egito. Aí começou a civilização egípcia, que já tinha as pirâmides lá. Antes disso não tinha Egito, o Egito foi habitado pelos egípcios, quando eles chegaram lá já tinha tudo aquilo, né? Aquilo era a parte da Atlântida. A Atlântida conviveu com a Esfinge, com as pirâmides. Então os egípcios simplesmente se apossaram daquilo que já havia lá. Uma outra parte foi para a Grécia, e tem uma outra parte desses barcos que foram também para o norte, os escandinavos, os vikings e tal. Então tem outras, eles praticamente, né,
se refugiaram em vários locais, por isso que a gente tem vários povos, e o mesmo aconteceu também no Oriente, né? Não sabemos muito da história do Oriente, mas houve também uma situação semelhante em que houve refugiados, né? No caso da Lemúria, né? Fugindo para a Índia com sua cultura védica, que a Índia se formou, também Japão diferente, né? China diferente, cada um com os afundamentos remanescentes da Lemúria, que a Lemúria foi há 1 milhão de anos atrás. A Lemúria depois afundou, efeito Gangorra, Atlântida emergiu e teve 3 afundamentos, 680 e 11.500 anos, né, 1000 anos. Eu tenho vários vídeos sobre isso, vocês podem pesquisar no meu canal, sobre o fundamento do Egito, a criação do Egito, né, a história do Egito, da Atlântida, está no meu canal, até recentemente eu repostei esses vídeos, que são documentos históricos que têm bastante conteúdo, vale a pena. Mas vamos retomando aqui ao texto, que eu quero fazer que haja uma reflexão, esse texto aí pode fazer com que a gente reflita um pouquinho, ressuscite, reative esse assunto tão importante, que é do Egito, da Atlântida, da civilização ária, que começou com isso, né? Então, aqueles que se distanciaram da Mãe Terra, que não pensaram das consequências dos seus atos, né? Lembrando que não fomos nós que fizemos isso, mas a elite dominante e que arrastou esses continentes para o abismo. Não foi o povo, mas o povo se deixou levar. Essa que é a questão, né? Não foi o povo que criou as maledicências, mas o povo se deixou levar pelo consumismo. Então, eles se distanciaram da natureza. Hoje nós não temos mais natureza, as pessoas não pegam mais o sol, não tem mais contato com alimento puro, com a água, né? E também fala aqui sobre os resíduos tóxicos gerados, né? Máquinas que reatomizavam tudo que fosse colocado nela. Então, eles não se importavam na época com resíduos tóxicos que foi gerado também e causou grande problema dentro da Atlântida. Muitos atlantes eram fascinados por tecnologia, mas havia aqueles que compreendiam a importância da conexão com a Mãe Terra e a Mãe Natureza, e esses eram considerados à margem da sociedade, aquilo que a gente vem fazendo hoje, né? Nós estamos alertando para que não fiquem à margem da sociedade e que a gente possa se unir dentro dessa condição aí de sermos atuantes para melhorar o planeta, mas não só de maneira geral, mas nós mesmos termos uma reconexão com a Mãe Terra através da boa alimentação natural, do contato do sol, do verde, da natureza, né? E aqui, esses que preservavam a natureza eram os excêntricos, os espirituais que depositavam muita fé em suas práticas de cura e usavam cristais. Parece familiar com o que isso nós temos hoje, né? Então a gente está vendo justamente essa caça às bruxas hoje, a demonização de pessoas que trabalham com terapias, né? Coisa que há uns anos atrás era muito evidente, agora felizmente está em ascensão. Sim, estamos num momento da história em que vivenciamos esse tipo de dicotomia, essa divisão que está acontecendo. Há muitas pessoas que acreditam que a tecnologia tem todas as respostas, enquanto outras lutam para preservar a natureza, os animais, as plantas, as árvores, e que não desejam mais do que limpar o ar e os oceanos. E essas pessoas são um obstáculo ao progresso, né, da Mãe Terra e destruir a Mãe Natureza. Todos vocês terão que reconhecer que não estão aqui para repetir a história da Atlântida, vocês estão aqui para superar essa divisão e chegar a um consenso. Todos vocês precisam evoluir até o ponto que estejam preparados para uma maneira de acelerar sua evolução espiritual e sair para a natureza e comungar com a Mãe Terra, as árvores, os animais, o sol. Veja só, o retorno à natureza, né? Isso que a gente olha com muito carinho. Portanto, os dois sistemas de crenças devem ser capazes de se unir e encontrar um terreno comum para que vocês possam avançar com uma sociedade que terá tecnologia, mas que também pensará em tudo que afeta o planeta, ou seja, os humanos, né? O objetivo da vida é viver em harmonia uns com os outros e com o mundo, do qual vocês são destinados a ser guardiões, da qual vocês são destinados a cuidar, não apenas porque lhes proporciona tanto, mas porque cada compromisso que você assume transmite à consciência coletiva a ideia de que é possível se unir, né, de uma maneira para viver em harmonia em um planeta saudável. Então está aqui a mensagem que foi deixada aqui da espiritualidade, para nós não nos atermos tanto assim à parte tecnológica, a parte que a gente vê, mas sim as coisas que são trazidas para a nossa vida de valor, que é a natureza, o sol, os animais, contato com o ar puro, alimentação pura, o retorno às nossas origens, que vai nos dar a essência que precisamos para
sobreviver nesse mundo turbulento e cheio de confusões. Lembramos que estamos na nossa última existência aqui na Terra e a gente tem que resgatar tudo que foi deixado para trás. E se nós, de alguma maneira, somos culpados por termos errado e pecado em algum ponto, né? Esse é o momento da gente recuperar através da conscientização. Então, resumindo tudo que eu fiz, o que precisamos, né? Novamente, retorno às origens, o contato ao nosso eu divino, a reconexão com Deus Todo-Poderoso dentro de nós, através não das religiões, mas da espiritualidade, né? O contato com o belo, com o bom, com o divino, com a natureza, com o sol, com o ar, com a água, com a pureza, com a louvor ao Criador, com a paz interior, com a alegria de viver, com a ressonância, com a harmonia da escala de Hawkins, que faz nós vibrarmos em amor, gratidão. Então, tudo isso nos dá condições de nós cumprirmos nosso plano aqui e não repetirmos individualmente a história da Atlântida. Felizmente, não acontecerá um reset na humanidade. Esse reset está sendo feito individualmente no coração de cada um. Esse vídeo já pode ser o reset da sua vida, para você pensar que é necessário uma reconexão. E a seguinte mensagem, né? Não repitamos os erros do passado. Vamos buscar o Deus que habita em nós, pois Deus está dentro de nós e a luz venceu. A luz venceu! Então, acompanhe nosso vídeo, compartilhe para mais pessoas aí, deixa o seu like, quem puder ajudar o canal aqui, a gente agradece, precisamos do seu apoio. Um grande abraço, Deus abençoe e até os vídeos de hoje. Excelente dia, compartilhe.